É, Vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Pode ser, Mateus? Vou fazer uma perguntinha santa, tá? Pergunta santa mesmo. Como materializar uma adoração, vou usar a expressão extravagante, entre comillas, entre aspas. Melhor, como materializar uma adoração extravasante? Como? Bom, no caso de Maria, como é que ela materializou aquela adoração? Por meio de uma oferta generosa. Ela deu 300 dias do trabalho dela, mas também, provavelmente, pelo que eu já li da cultura, também há uma grande probabilidade de ter uma outra relação, aquele óleo, aquele unguento perfumado, ter até um valor maior do que 300 denários. Parece que Judas só fez uma avaliação monetária, vale 300, né? Mas é provável que tivesse outras coisas ali, mas ela extravasou assim. E como eu falei com vocês, essa oferta confrontou o coração avarento e ganancioso de quem? Judas Iscariotes. Era dízimo? Não era. Era muito mais do que qualquer dízimo. Não era uma oferta comum também. Porque não era comum, não era algo comum. Comum é aquela oferta que você está dando sempre. De fato, custava muito para ela. Era uma oferta de amor. Era uma oferta talvez até dolorida. Talvez fosse dolorida. Vocês concordam comigo ou não? Mas se você fala assim, Franco, o que moveu aquela mulher? Amados, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. O que eu sei? Eu sei que o capítulo 11 de João conta uma história. Que história que conta o capítulo 11? O capítulo 11 narra a ressurreição de Lázaro. E quem é Lázaro? Lázaro é o irmão dessa mulher e de Marta. E aquela coisa maravilhosa, espetacular. E você imagina, elas estavam chorando pela morte do irmão e chorando com força, tristeza, lamentando a morte do irmão de Lázaro. E de repente ela está ali assistindo Lázaro com Jesus à mesa. Você consegue pensar num negócio desse? O nível de gratidão. Gratidão. Eu penso, aí sou eu falando, tá, amados? Que o que move a nossa oferta extravasante, nossa adoração extravasante, é o amor grato, o amor cheio de gratidão. Eu vou falar com vocês o seguinte: oferta e gratidão caminham juntinhos. Pessoa grata. Eu fico pensando, o que uma pessoa seria capaz de dar depois de ver um filho ressuscitar? Um filho. Como pessoas experimentaram isso na história bíblica. Um filho sair da sepultura. Seria capaz de ofertar? Acho que a pessoa daria tudo. Imagina quem é pai. E Maria estava naquela condição, ama. Eu vou dizer o seguinte para vocês: os ingratos, eles pensam que quando Deus nos lembra do nosso passado, sem gratidão, tá, amado? Deus está me lembrando do meu passado. O ingrato pensa que é para ficar com vergonha, para encher ele de vergonha. Mas isso não é verdade, irmão. Deus não nos enche de vergonha nem de culpa. Deus só toca no nosso passado porque Deus quer nos fazer gratos. O nosso passado tem conexão
com duas coisas, gratidão e compaixão, misericórdia. Por quê? Porque quando você lembra a tua origem, você, além de gratidão, você se enche de misericórdia com aquele que está no mesmo buraco. Os ingratos, em geral, eles esquecem de onde eles vieram. Né? Tem um texto de Tito, capítulo 3, de 1 a 5, né? É muito interessante. Mas no versículo 3 de Tito, Paulo vai dizer assim: pois nós também, no passado, parece que ele está jogando na cara, mas não, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Sabe que Paulo está falando isso para Tito por quê? Para esculachar o cara? Não. Não, amado. Olhar para a nossa história coopera com a nossa misericórdia. Você pode dizer amém ou não? E com a nossa gratidão, gente. Quando você vê o buraco da onde Deus te arrancou, teu coração se enche de gratidão. Pô. Não é para nos envergonhar, não é para nos culpar. E Paulo não queria envergonhar Tito, nem os irmãos, né, de Creta lá. Ele não queria envergonhar ninguém, ele só que estava lembrando os irmãos a condição. Nós também éramos. Nós também viemos daí. Nós éramos assim, pô, também, desse jeito. Odiávamos uns aos outros. Esse é o nosso estado, a nossa condição. Pô. Isso estimula a nossa gratidão. Amém? Você pode dizer amém ou não? E por conta disso também, de vez em quando, de quando em vez, Deus nos lembra a nossa história e a gente quer logo amarrar, como se fosse uma acusação. Mas você não precisa se sentir acusado com nada do teu passado. Sabe o que é nada? Nada. Se o diabo apontar o dedo na tua cara e lembrar alguma coisa miserável que você fez, eu acho que uma boa resposta para o diabo seria: é isso que me faz ser grato a Deus. É isso que me enche de gratidão, Satanás. Você está cooperando com a minha gratidão e com a minha misericórdia, porque, de fato, eu sei exatamente de onde Deus me tirou. Oferta e serviço. Alguém falou de serviço aqui. Serviço. Repetiu o serviço aqui. É interessante porque o mandamento do Senhor: ao teu Deus adorarás, ao teu Deus servirás. Então você vê que a adoração e serviço estão ligados. Assim como a adoração e a oferta também. Está ligado? Ontem eu estava conversando aqui com Douglas. E eu falei: Douglas, tu tem ideia de quanto Davi ofertou para o templo? Esse cara do mundo de internet é fogo, né? Já deu uma atualizada naquela conta. Deu uma atualizada naquela conta. E aqui é uma informação de um americano. Então, eu acho que está mais atualizada. Nós chegamos a 4, 5 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. De doação dele para o templo. Até para o rei é muito. Os caras da história reconhecem. Mas eu li uma outra informação que fala de 21 bilhões de dólares em ouro para a construção do templo. Davi era aquele cara, Davi era tão impressionante com relação a isso, que um dia ele quis oferecer a Deus. Lembra que ele viu lá o anjo, ele viu um anjo matando, e ele quis comprar a terra e oferecer ao Senhor sacrifício. E quando o dono da terra soube, falou assim: não, eu te dou. Tu vai oferecer o Senhor, eu te dou. Ele falou assim: eu não posso dar a Deus aquilo que não me custa nada. Daí vi esse cara. Eu não vou dar a Deus aquilo que não me custou nada. Como é que eu vou dar a Deus algo que me custou, que não me custou? Outra oferta também extravasante foi da viúva pobre. 2 moedas de cobre. Por que era extravasante, Bruno? Porque era 100%, tudo. Era tudo que ela tinha. Era tão extravasante que Jesus chamou atenção para ela. Lembra que Jesus chamou atenção?
Jesus falou assim, quem deu mais aqui? Jesus chamou os discípulos para perguntar a eles quem deu mais. Se Deus não estivesse se importando com isso, Jesus teria feito aquele comentário? Se Deus não estivesse vendo coração nessas coisas, se Ele não estivesse vendo entrega materializada, aquela viúva materializou em 2 moedas. Eu podia dizer de Abraão também, que ofereceu quem? Isaac, cara. Mas tem uma coisa interessante sobre Abraão. Qual é, Franco? Ele ofertou o único filho dele com Sara, porque ele já tinha outro, Ismael, né? Então não era o único, era o único da promessa. O pessoal diz que era o único filho, não. Ele ofertou o filho dele e Deus poupou o filho dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Quem Deus não poupou foi Jesus, o filho dele. Lembra que eu falei da natureza divina que dá? Abraão ofereceu e Deus poupou. Deus entregou Jesus. Ele deu Jesus. Ele deu. Deu. Está lá em João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu, que ele entregou seu filho unigênito. Era o único que ele tinha. Para que todo aquele que nele crê não, mas tenha único. Jesus, por sua vez, aqui, podia ter dito, afasta de mim esse cálice, pronto. Mas ele disse, contudo seja feita a tua vontade. Então, ele disse, a minha vida ninguém toma. Eu voluntariamente a dou. Ele deu. Jesus deu a vida. Você diz amém ou não? E o Senhor não parou de dar. Quando ele se despede dos discípulos, os discípulos querendo que ele ficasse, claro, até eu. Ele disse, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu for, o Consolador vai estar com você. Até falei isso com os irmãos, outro dia eu falei, irmãos, eu cultivei inveja santa por muito tempo de querer ser um daqueles discípulos que andaram com Jesus. Mas quando eu entendi que o Espírito de Jesus, do Pai e do Filho, veio morar em mim, isso é mais do que um abraço, um toque. E Paulo chega a dizer que o Espírito Santo prescruta, sonda até as profundezas de Deus. Então não existe nenhum mistério para o Deus que está e habita em você. Nenhum. Ele te abraça, ele te toca, ele te beija, ele te fala contigo, ele te ouve e ele habita em você. Não tem nenhum tesouro melhor e maior que o Espírito Santo morando na tua vida. Nada se compara a isso. Sabe que é nada? Nada. Isso é incomparável. Incomparável. Porque você poderia estar agora abraçando Jesus, Jesus ali, né, onde está o Estevão, você aqui, e aí, Jesus, é uma coisa. Outra coisa é Jesus morar dentro de você. Dentro. Eu vou morar dentro de você. Porque aí não tem jeito, você não tem como descolar de mim, a não ser que você me apague. Paulo diz aos Efésios, não entristeça o Espírito Santo. Paulo disse aos Tessalonicenses, não apague o Espírito Santo. Então, se você não fizer nenhuma bobagem dessa, essa chama deixa queimar, vai ficar queimando dentro de você para toda a eternidade. Amém? É uma chama, ele entrou em você. Ele não quis ter um contato contigo, uma visitinha, nada. Ele simplesmente entrou. E aí está toda a nossa guerra e nosso conflito, porque a nossa carne luta com esse Deus que mora dentro de nós. Nossa carne ela é ingrata. Por isso que eu falei que tem lutas que seguem na nossa vida. E não dá para você dizer, vai parar a luta. Não para. Enquanto o Espírito Santo estiver na tua vida, vai ter luta. Porque ele luta, e Paulo escrevendo aos Gálatas diz, para que a gente não faça a nossa vontade. Então, enquanto o Espírito Santo estiver vivo dentro de nós, atuante, a chama pegando fogo, ele sempre vai lutar contra o Franco, para que Franco não faça a vontade dele. Você diz amém ou não? Parou por aí? Não.
Ele te deu vida eterna, Ele te deu um monte de promessas futuras, mas Ele te deu a igreja, mano. Ele te deu um presente, Ele te deu a própria família dele. Eu sei que muita gente pensa que igreja é prédio. Não, prédio. Gente, abre o olho. Pô. Abre o olho, meu filho, abre o olho. Eu sempre conto a história. Contei de novo esses dias, me lembrei. Cara. Quando houve aquela tragédia em Teresópolis, nós fomos com os irmãos do Rio levar alguns mantimentos para atender. Muita gente morta e muita gente desabrigada. E havia ali uns galpões de ônibus, lá em Terê, cheio de gente. E eu lembro que quando eu cheguei lá, a gente levou alguns caminhõezinhos. Quando a gente chegou lá, eu procurei assistente social responsável pelo abrigo, né? Virou um abrigo. Os hangares dos ônibus lá viraram um abrigo. E eu perguntei a ela assim, falei com ela francamente, falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou cristão, eu sou um pastor, e a gente está aqui para socorrer a todos. Mas a Bíblia diz, Gálatas 6, que nós devemos socorrer primeiramente os domésticos da fé. Primeiramente nossos irmãos. Então não tem problema nenhum. Eu vou socorrer. Ela, ai, que bom, glória a Deus. Eu falei, opa, está em casa. Era crente também, Jesus. Aí eu falei, então você entende? Ela, claro que eu entendo. Eu falei, não é acepção, não. A Bíblia só diz que tem que ter uma prioridade. A gente vai começar a socorrer nossos irmãos em Cristo. Então tem irmão nosso aqui, eles são prioridade para nós. E ela falou, está cheio de gente aí. Inclusive tem um pastor aí também. Eu falei, tem, que bom. E eu fui lá falar com o pastor. O pastor, a irmã era tão querida que ela deu até uma honra para o pastor. Colocou o pastor no lugar, até no escritório lá das empresas. Ela botou ele lá com a família, coisa e tal. Encontrei o pastor murcho, triste, claro, compreensível. Tragédia, água veio, alguns bairros desapareceram de Teresópolis, foi horrível. E é compreensível ali para ele assim, que eu falei, vou consolar esse irmão de algum jeito. E comecei a conversar com ele, e por incrível que pareça, a maior tristeza dele era o prédio da igreja. Ele, à medida que ele foi falando, aquilo foi me dando uma agonia na alma. Ele foi falando que nós fizemos uma obra, que nós íamos inaugurar agora, em dezembro, era final de ano. Lembra que essa tragédia só acontece no final de ano, né? Estou brincando, acontece qualquer hora. Mas parece que todo final de ano tem uma tragédia assim, né, na agenda. E aí, eu fui ouvindo aquele pastor com muita paciência. Nesse dia eu não bati na mesa, não fiz nenhuma. Não fiz nada, gente, por favor. Nesse dia foi muito tranquilo. Não fiquei irado, fiquei lá. Eu fui ouvindo e, graças a Deus, Deus me preservou com maior paciência, amor. Eu ouvi tudo que ele falou, com muita misericórdia. E eu fiz a pergunta fatal para ele assim, quantos morreram? Aí ele, não morreu ninguém não. Eu falei, morreu ninguém não? Aí eu comecei a ficar tenso, né, cara? E onde é que está a igreja? Está todo mundo aí. Eu falei, está todo mundo aqui? Não bati na mesa, mantive, calma, Franco, calma. Olhei bem no olhinho dele, me aproximei com muito carinho e amor. Falei, graças a Deus, que Deus destruiu aquele prédio inteiro. Obrigado, Senhor. Aí ele... E graças a Deus que Ele preservou todas as vidas. Você é pastor dessas pessoas, você não é pastor daquele prédio. E falei mais forte com ele. Em nome de Jesus, faz o teu trabalho. Desce aqui, sai de lá, vem para cá e vai ajudar todas essas pessoas que estão aqui. Jesus morreu por elas. Jesus ama essas pessoas. Deixa o teu brinquedo lá que Jesus destruiu e dá atenção para essas vidas. Elas estão aqui, graças a Deus. E graças a Deus tu não perdeu ninguém. Você não perdeu ninguém. Deus preservou todo mundo. Então só faz o teu trabalho. Dessa aí ele ficou olhando meio de lado assim, mas eu fui firme, convicto com ele. Me ofereci até para servi-lo. Mas eu falei, querido, Deus te deu uma oportunidade maravilhosa. Então, nessa coisa de Deus dar, Deus deu uma família para a gente. Uma família que precisa ser preservada. Quando a gente fala muito de unidade,
Irmãos, unidade é porque nós somos uma família. Nós somos. Deus odeia a divisão. A divisão é carnalidade e demoníaca. Não tem outra palavra para divisão. Só que a divisão, irmãos, ela está no coração do homem. Ela não está nem na forma, ela está no coração. Porque quando você tem unidade, um pode ser da Assembleia de Deus, outro pode ser batista, e vocês vivem plena harmonia e amor, e amizade, inclusive. Irmãos, eu tenho amigos que não são parte do meu ministério diretamente. Amigos preciosíssimos. Até falei que fui lá em Camaçari, o Douglas. Nós temos irmãos, viu? Temos irmãos, só não está na minha responsabilidade. Expliquei para o Douglas que ele achou que era a galera que a gente está... Não, amado. Está na responsabilidade de Jamé, mas a gente é ligado do mesmo jeito. Porque Deus produziu um vínculo maravilhoso e está fazendo. E tive também lá em Piracicaba, com outros irmãos também, que eu não tenho um compromisso direto com eles. Mas muitos irmãos amigos, amados. Porque o Espírito de Deus é um. Tu vê e diz assim, meu Deus, é uma só família. Qual a unidade que a gente tem que pôr da folha? Fernandes, vocês conheceram o Fernandes esses dias, pô. Está ali, não sei se está com a esposinha, está só. A esposinha dele esteve lá no nosso sonzinho. Lá na... Mano, que unidade é essa que a gente tem? É porque quem produz isso é o Espírito. E Deus nos deu essa família. Deus nos deu a igreja. Deus nos deu... Quer ver outra coisa que Deus nos deu? Não fica chocado, não. Efésios 4. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. Deus, além de dar a igreja para você, Deus deu a igreja. Aí ele deu para a igreja apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Deus separou algumas pessoas e deu de presente para a igreja. Deu de presente. Eu já vi, voltar para as meninas de novo, acho que o meu negócio hoje está ali, cara. Acho que aquela fela. Eu já vi meninas, moças, diz assim, eu quero casar, mas não quero casar com o pastor, não, Franco. Qual é o problema de casar com o pastor? Não, pastor não, tem misericórdia. Eu vou falar qual é o problema da moça casar com um pastor de verdade, um pastor de verdade. É que o verdadeiro pastor, ele é uma oferta de Deus à igreja. E a hora que você casar, você se torna uma oferta também. Porque vocês são um. Se ele tem um ministério verdadeiro, apóstolo, profeta, a hora que você casar com um cidadão desse, querida, que o Senhor esteja te preparando para isso. Você será uma oferta. Deus deu à igreja. Deus deu à igreja. Porque Deus não para de dar. Deus é doador. E segue dando. Segue dando. Se você parar agora e começar a contabilizar o que Deus te deu, tu vai ficar igual aquela música. Conte as bênçãos, dizem quantas são recebidas na divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez. Estou cantando uma versão, não sei qual. Se é tradicional ou pentecostal. E verá surpreso o quanto Deus já fez. É assim, quando você começa a contabilizar o que Deus já fez por você, meu querido, tu fica tão cheio de gratidão, mas tão cheio de gratidão, que ofertar para Deus qualquer coisa é pouco. E você percebe que é pouco. Tu fala, Senhor, eu tenho até vergonha. Tem uma canção antiga mesmo. Até que eu sei tocar essa canção ainda. Mas diz assim, nada encontrarás de bom em mim, Senhor. Acho que é do Rodovalho. Nada que eu possa colocar no teu altar. Nada tenho para te oferecer como oferta de amor a ti, Senhor. Um coração fiel a ti, isso eu tenho para te oferecer. Entrego-me a ti,
Senhor Jesus. A primeira música que vocês puxaram, no teu altar. No teu altar. Você sabe por que as pessoas se consagram a Deus? Porque elas se entregam a Deus completamente, sem reserva. Porque elas são... Ela olha assim e vê que ela é tão devedora, mas tão devedora, que ela não tem nada para dar para o Senhor, nada. E como a única coisa que Deus pediu foi o coração, Senhor, eu vou te entregar a única coisa que eu tenho, meu coração. Agora eu te pergunto, amado, alguém que entregou de fato o coração a Deus, tem alguma coisa que ele não vai entregar? E do contrário, olha Paulo falando aos Romanos, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes entregou por todos nós, será que ele não nos dará com ele todas as coisas? Por que a Bíblia diz que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes? Paulo está dizendo, galera, Deus não poupou o próprio filho. Tu acha que ele tem alguma economia contigo, que absurdo? Não, é impossível. Ele não poupou o maior dom dele, o maior presente dele. Ele não economizou contigo, nem um pouquinho, pô. Não economizou. Você não foi comprado com ouro, com prata, com pedras preciosas. Você foi comprado com o sangue do único Filho de Deus, pô. Então Deus não poupou contigo. Deus não economizou. Deus não fez conta contigo. Deus não fez nenhuma conta. E quando isso entra e você vê, só tem uma resposta possível, irmão. É render tudo a Ele. Tudo. Tudo. Quando eu vejo pessoas divididas, quando eu vejo... eu digo, ainda não viu a pérola. Porque o dia que vê, ele abre mão de tudo. Tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Porque ele vai ficar numa condição, Senhor, o que eu posso te dar? Tu já me deu tudo. O que eu posso te dar? Olha, amados, é uma dádiva tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que, olha, a coisa que mais aterroriza o homem é a morte. Diz Hebreus que quando Jesus morreu, ele destruiu aquele que tinha o poder sobre a morte. Para quê? Para aqueles que viviam debaixo desse terror de morrer, fossem livres. Olha, uma pessoa com a fé estabilizada, considerando de verdade o que Jesus já fez por nós, ele não canta aquela música de boca para fora. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitórias, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Eu ia para o sepultamento de crente, eu voltava pirado. Eu fui para alguns, eu falei, cara, esses caras são malucos. A pessoa está morta lá, estão cantando, que povo doido. Por isso que eu achava que crente era doidão mesmo, os caras são doidão. Como que o cara canta, às vezes se alegra, às vezes está se congratulando no meio de no velório. É um outro povo, olha, esses caras são uma seita esquisita, sem sentimento, pessoal destituído de sentimento, de alma. Nada, amados, uma fé lúcida, uma certeza alva, clara, mais do que aquele sol que estava no olho da galera hoje de manhã na foto. Muito claro. O que claro? Ele me deu tudo, inclusive a eternidade ao seu lado. Ele orou, Pai, e orou não só por aqueles, eu também oro por aqueles que irão crer. Estava orando por nós, cada um de nós. Onde eu estiver, estejam eles. Que eles sejam um, para que o mundo
creia que tu... Irmão, você acha mesmo que a unidade é fruto simplesmente de uma decisão humana? Jesus orou por ela. Porque só Deus pode produzir uma unidade madura. Eu vou falar para você o que a unidade é. A unidade é fruto, presta atenção, de maturidade. Paulo disse que a igreja em Corinto estava dividida porque era criança, carnal. Mas é impossível você reunir pessoas maduras e elas se dividirem. Criança briga, separa. Mas se você colocar 5 Jesus numa sala, o que você acha que acontece? 5 Jesusinho lá, tudo. Jesus. Gente que tem um caráter de Jesus, de Cristo. Se tiver ofensa, tem perdão. Se tiver discórdia, tem reparação. O que tiver, vai. Tem ação, tem ação de Deus para tudo que é lado. Não tem como. E Jesus orou por tudo isso. Mas ele orou porque Jesus compreende também a nossa natureza carnal. Ele sabe que nós somos fogo na roupa. Nós somos igual criancinha, a gente briga, dedo no olho. Eu olho minhas netinhas lá, agora tem um netinho também novinho, misericórdia. Gente, não é mole não, cara. Eles estão brincando na maior felicidade, daqui a pouco... Até as gêmeas que se parecem tanto, meu Deus, que dormem até juntinha, brigam. Como é que pode um negócio desse? Isso não acontece com vocês não. Como é que pode ser gêmeas, saíram ali do mesmo... Também. Isso é parte da nossa natureza. Mas à medida que vocês amadurecem, que nós amadurecemos, os acidentes são menores. Você crê nisso? Crê? É igual um casal. O cara está casado, ele aprende, ele vai ver que é uma jornada de unidade. Eu vou te falar aqui que é um casal maduro. Um casal maduro, ele não divide. Quanto mais maduro, mais unido. Por quê? Porque o caráter de Cristo não racha com o caráter de Cristo. Não tem motivo para isso. Então, quanto mais maduro, mais unidade tem. Entendeu? A não ser que alguém não queira fugir do teu amor. Que também tem essa esfera que foge do amor. Mas se não fugir do amor, vai ficar ali ainda. Né? Se você não fugir do amor, da varadinha, do trato, aí tu vai ficar em uma família. Um filho pode um dia falar, não aguento mais não, tchau. Mas enquanto estiver ali, vai receber trato, cuidado, carinho, amor. É assim ou não? Desse jeito não é, amados? Cara, vocês estão murchos, nem amém para a minha palavra aqui. Amém ou não amém? Então, diga para mim assim, você conhece a música de Asaf Borba chamada Melhor é Dar? Quem conhece? Não conhece? Não, só 2 conhecem. Melhor é dar do que receber, como Jesus, assim quero ser. Dar a quem pede, ao que tem fome. Contudo é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Tanto Deus me amou. Depois eu toco para vocês, não vou tocar só samba não, porque o pessoal acha que eu só toco samba. Diga comigo assim, alegria, diga alegria da gratidão. Diga alegria da gratidão. Vocês conseguem entender que Maria estava movida por isso? Que ela era grata? E olha que ela nem tinha recebido ainda o Espírito de Deus na vida dela. Jesus não tinha morrido, ressuscitado, ela não sabia nada. Ela provou a volta do irmão. E já era o suficiente, tu não acha não? Bom demais, né? Amém? Vamos dar graças a Deus?